Neste vídeo vamos ver alguns exemplos sobre a soma dos ângulos internos de polígonos convexos e sobre a soma dos ângulos externos de polígonos convexos. Vamos ver aqui alguns exemplos da aplicação das propriedades dos polígonos, da soma dos ângulos internos de polígonos e da soma dos ângulos externos dos polígonos e dos polígonos regulares. Então, temos aqui um primeiro exemplo que pede quanto é a soma dos ângulos externos de um decágono. A soma dos ângulos externos, alguns alunos ficam confusos, não é necessário fazer cálculo nenhum, basta saber a propriedade que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, em particular de um decágono, é sempre 360. O decágono não tinha escrito aqui, mas é um decágono convexo. Vamos supor que aqui estamos a falar sempre de polígonos convexos. Então a soma dos ângulos externos, não é preciso fazer conta nenhuma, é sempre 360 graus. Quanto é a soma dos ângulos internos de um octógono também convexo? Não estava aqui escrito, vamos corrigir. Será sempre dada pela fórmula soma dos internos. Será sempre igual ao número de lados menos 2 vezes 180. O octógono tem 8 lados, então será 8 menos 2 vezes 180. Será igual a 6 vezes 180. Aqui agora é preciso fazer a conta. 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. E vão 4, 6 e 4, 10. Ou seja, dá 1080 graus. Qual é a amplitude dos ângulos internos de um hexágono regular e a amplitude dos ângulos externos? Nós aqui podemos fazer de duas formas. Ou seja, vou indicar aqui dois processos. Um primeiro processo e um segundo processo. Não, o primeiro processo é calcular a soma dos ângulos internos, a soma dos internos do hexágono. Como tem 6 lados, será pela mesma forma aqui de cima, não vou voltar a escrever. Será 6 menos 2 vezes 180, que dá 4 vezes 180. 4 vezes 180 dá 720 graus. Sabendo que a soma dos ângulos internos dá 720 e como o hexágono é regular, tem 6 ângulos internos iguais. Então, os ângulos internos medem 720 a dividir por 6. Fazemos esta conta e o resultado dá 120 graus. Conhecido. 6 vezes 2, 12, e vai 1, 6 vezes 1, 6 e 1, 7, dá 720 graus. 6 graus 120 completam os 720 graus. E então, depois de saber o ângulo interno do hexágono, posso saber quanto é que medem os ângulos externos, que é o suplementar dos internos, 180 menos o ângulo interno. E então, 180 menos 120 dá 60 graus. Pelo segundo processo, nós podemos fazer que a soma dos ângulos externos, podemos usar a soma dos ângulos externos, a soma dos externos, que é sempre 360, também no hexágono. Como o hexágono é regular, os ângulos externos são todos iguais e são 6 ângulos externos. Então, se eu dividir, tenho que dividir 360 por 6 para saber os ângulos externos. Quanto é que medem? Os ângulos externos do hexágono medem todos igual. 360 a dividir por 6 dá 60 graus. O ângulo interno, ou seja, o que tinha descoberto pelo outro processo, descobri agora no fim do outro processo, é o primeiro a descobrir agora no segundo processo. Agora, os ângulos internos do hexágono são suplementares dos ângulos externos. Então, fazendo 180 menos 60, tenho que os internos do hexágono medem todos 120 graus. Posso fazer de uma forma ou de outra. Também posso usar estas formas para saber os lados, ou seja, o problema pode se formular de outra forma, ou seja, quantos lados tem um polígono se a soma dos seus ângulos internos é 1260. O polígono também aqui é convexo,
Estamos sempre a trabalhar com polígonos convexos. Então aqui vou ter que equacionar o problema, usar a fórmula, mas que pretende descobrir o número de lados, ou seja, que este 1260 é o resultado do número de lados menos 2 vezes 180 dá 1260. Então aqui vou passar o 180 está a multiplicar para o outro lado a dividir, fica n menos 2, colocar o equivalente, o lado equivalente, 1260 a dividir por 180. Este resultado vai dar o número de triângulos em que o polígono se divide. Eu vou colocar aqui, pegar aqui na calculadora. Pegar aqui na calculadora, vamos fazer, estava aqui escondido, vamos fazer aqui o resultado desta conta, 1260 a dividir por 180. Demorar um bocadinho, dá 7. Quer dizer que o polígono dá para dividir em 7 triângulos. O número de lados vai ser mais 2 que os triângulos, 7, 2 passa para outro membro mais. Vou colocar aqui que não cabe, n igual a 9, ou seja, o polígono tem 9 lados. Tem outra forma de equacionar o problema, é agora usando a soma dos ângulos externos. Ou seja, os ângulos internos de um polígono regular medem 150, ou seja, o polígono regular tem os ângulos internos todos iguais e todos medem 150. O objetivo é determinar quantos lados tem o polígono. Então, eu sei que os ângulos internos medem todos 150, posso descobrir quanto é que medem os ângulos externos, ou seja, os ângulos externos serão suplementares dos internos, ou seja, será 180 menos os ângulos internos, que são todos iguais, vai dar 180 menos 150, os ângulos externos medem todos 30 graus. Então, o polígono regular tem os ângulos externos todos de 30 graus. E todos juntos têm que fazer sempre a soma dos externos, ou seja, a soma dos externos é sempre 360. Eu quero saber quantos ângulos externos são necessários para completar os 360. Nesse caso, o número de ângulos externos é o mesmo que o número de lados. Então, o número de lados será 360 a dividir por 30. Então, 360 a dividir por 30 dá 12 lados. O polígono tem 12 lados.